E aí, fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Vamos nessa. Ótima noite. Vamos conversar um pouquinho sobre Atos. Compartilha com os amigos aí. Já compartilhei com algumas pessoas. Que Deus esteja conosco. Seja para a glória de Deus. Amém, amém. Ótimo. Vamos lá. Vou fazer uma oração para a gente dar início. Que Deus esteja conosco. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha casa, minha família. Obrigado por essa conexão e por todos que vão ouvir agora, que vão ouvir depois também. Senhor, obrigado por esse momento. É sempre bom saber que em casa e fora de casa nós temos o apoio e vontade de buscar ainda mais, entender ainda mais sobre a sua Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Pai, alcança as pessoas assim como o Senhor me alcançou através dessa leitura, desse texto. Amém? Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Para quem já sabe como é o meu perfil aqui, tem algumas mensagens, né, alguns textos que a gente apresentou, que a gente leu, que a gente estudou junto, referente à Bíblia, a palavra de Deus. Nós demos uma parada por conta de chegar no ensino e eu percebi que era um ensino muito complexo, que a minha vida precisava de estruturas mais fortes para apresentar esse texto. Então eu questionei algumas intenções e aí no decorrer da passagem a gente vai entender que realmente a gente precisa analisar sempre o nosso coração. Se você já puder, abre sua Bíblia em Atos 5, é o livro que nós estamos expondo. Nós já expusemos Romanos, lemos do 1 até o final do livro e agora nós estamos fazendo o mesmo com Atos, do 1 até o final do livro. Eu estou em casa com minha esposa e meu filho, então o barulho será de fundo, será uma família e Deus sabe o que faz, estamos juntos. Amém? O texto que eu queria ler para darmos início à nossa apresentação, apenas por formalidade, né? Para a gente dar início. Bora. Atos 5:41. Atos 5:41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por conta do nome do Senhor. E todos os dias, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essas pessoas que estão conectadas, obrigado por esse ambiente, Senhor, em que a gente pode falar da Tua Santa Palavra. Pai, guia nossos corações, converte-nos a Ti, que o Seu nome seja glorificado e que Jesus Cristo fique mais famoso. Pai, que seja feita a Tua vontade. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Pai, alcança pessoas assim como o Senhor me alcançou através da leitura desse texto. Amém. Glória a Deus. 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 Fala, Thiago. É uma bênção ter você aqui, irmão. Fico muito honrado de ter você por aqui. Amém? Nós vamos meditar em Atos 5, tá bom? Por favor, abram suas Bíblias em Atos 5. E aí vamos lá, só para a gente relembrar, como a gente já teve uma conversa, nós já lemos Atos 1, demos uma introdução em Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, e agora nós chegamos no Atos 5. E o que acontece é que a gente pode dar uma resumida, né? Cristo é assunto aos céus, e aí temos a descida do Espírito Santo, temos o sermão de Pedro, temos também a conversão em massa de pessoas, sinais e maravilhas já começam a aparecer no capítulo 4, né? E aí nós temos desafios depois da cura, porque a igreja é cheia do Espírito Santo e aí começa a perseguição. E aí o confronto, sempre que você se entrega à missão com Cristo, à missão com Deus, o confronto com Satanás, ele aumenta. E aí ele começa a ser mais forte, porque Satanás não quer que você cresça, nem muito menos que as pessoas alcancem a Cristo
que você ajude as pessoas a reconhecerem a Cristo, né? Então, a gente percebe que a igreja começa a dar frutos e começa a ter ousadia. Os milagres, eles até chamam a atenção no capítulo 4 que a gente conversou, mas algo que o autor ele também dá ênfase no capítulo 4, que é o que a gente está dando uma pedalada para chegar aqui no 5, é que além da ousadia para pregar, além dos milagres, a igreja também se tornou generosa. Então os milagres nos impressionam, mas um coração que doa é mais impressionante ainda. Porque o milagre, ele é impressionante por si só, é um milagre, ninguém espera. Mas o coração de uma comunidade generosa, isso é muito importante. Isso aparece como o mais importante no meu ponto de vista. Então eu creio que o autor de propósito ele coloca isso. E aí nós vamos entrar agora no capítulo 5, que a gente percebe que a igreja generosa gera pessoas generosas, mas também começam os conflitos não só externos, mas os conflitos internos. Vamos lá. Atos 5, verso 1. Vou ler aqui, a minha versão é NTLH. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. E aqui eu queria já parar um pouquinho, eu sei que são muitos versículos, mas vamos tentar falar bem rápido e conversar sobre o capítulo todo. Aqui nós vemos um casal unido. Esse casamento é um casamento onde o homem e a mulher estão caminhando juntos, onde os dois estão pensando juntos e praticando juntos. Porém, a gente entende, depois a gente vai ler, que a união deles não é para Jesus, não é para a igreja. É contra Jesus e contra a igreja. Então não adianta a gente posar de bonitão. A gente não precisa aparecer para a gente ficar bem na fita. Certo? A gente tem algumas postagens na internet. Elas são simplesmente para a gente mostrar que tá bem. Tem gente que nem tá vivendo aquilo. Ele posta só para dar uma cutucada no pessoal. E aí a gente pode pensar que lá naquela época eles também queriam parecer bonitões. Porque a gente acabou de conversar, a igreja generosa começou a doar. E aí a motivação deles não era ajudar os pobres, não era ajudar quem estava precisando em Jerusalém. Era para inflar os seus próprios egos. A gente vai ler. Para Deus o coração conta sim. Às vezes a gente pensa assim, que seja, que eles vão e preguem, mesmo que pregue errado, que pregue, mesmo que dê a doação querendo algo em troca, que doe, que ajude. Mas para Deus o coração importa. Para Deus sim, porque o que aconteceu que eu parei de fazer as lives foi que esse versículo me constrangeu. Porque eu estava pensando, será que eu quero produzir para o reino ou eu quero parecer que estou produzindo para o reino? Será que Ananias e Safira, eles queriam ser generosos ou eles queriam parecer generosos? Porque Barnabé, a gente vai lembrar que o nome dele era José, e ele foi apelidado de aquele que consola, aquele que ajuda. Ele vendeu tudo que ele tinha e ele entregou. E aí, motivado por ver Barnabé, talvez, vamos imagina que eu sou de uma igreja, eu vendo a minha casa e falo, tá aqui todo o dinheiro da igreja. Cara, eu vou chegar bem na fita. Eu vou ficar bem na fita. Mas eles não queriam ser generosos, eles queriam parecer generosos. Isso mexeu no meu coração e por isso eu parei e não consegui voltar tão rápido com as lives. Porque eu queria sondar o meu coração. Será que eu quero ensinar ou quero parecer que sei ensinar? Eu quero falar de Jesus ou eu quero parecer para as pessoas que estão falando de Jesus? Só Deus sabe, e para Deus o coração conta. Então nós temos que sondar os nossos corações para entender se nós estamos querendo ser santos ou parecer santos. Ser generosos ou parecer generosos. E bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Veja que... Vou continuar, porque aí depois eu falo. Por que mentiu ao Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Ele está fazendo perguntas, né? E aí muitas pessoas, quando você começa a estudar e pesquisar, você vai... É necessário que você veja os dois lados, veja pontos diversos. Porque você vai ver que algumas pessoas vão dizer assim, sabe qual que foi o pecado deles? É porque eles pegaram dinheiro e não deram dinheiro.
Porque o que a gente quer é que seja a comunidade de Jesus, que seja tudo dividido em todos, um comunismo de Cristo. O pecado deles era que não dividiram com a comunidade. Mas não está escrito isso. O que está escrito é: por que você mentiu ao Espírito Santo? Pedro questiona ele e pergunta não pelo valor, mas sim por que ele quis enganar. E aí a gente vai gerar discussões, aí vai falar, não, porque o comunismo está errado, o capitalismo que está certo e tal, mas esse não é o foco. O foco é saber onde está o nosso coração. Porque ali começou uma batalha espiritual. Porque as pessoas falam, não, porque aqui tem um território tal e que tem que orar e tem que ungir. Não. A batalha espiritual é algo que acontece em nós. Aqui você vendeu o terreno, esse terreno veio para sua mão o valor. A batalha espiritual começa ali. Você vai dar tudo? Será que você vai entregar tudo? Você trabalhou tanto. Por que você vai entregar esse valor? Você sofreu tanto para conquistar, por que você vai fazer isso agora? E aí, Satanás ele não vai mostrar pra gente o lado ao contrário. Por exemplo, ele não gerou uma falta de generosidade em Ananias e Safira. Ele gerou o desejo de parecer generoso. Ele não disse assim, não dê nada, é seu dinheiro. Ele disse, dê, mas minta um pouquinho, engane. Ele vai propor, por exemplo, não precisa também ser santo, não é assim, esse negócio de pureza sexual. Vai devagar. Mas se você parecer puro, já tá bom. Isso é um dos conflitos que a gente tem, é tipo assim, é difícil a gente ouvir falar de pecados que não são sexuais. Por quê? Porque Satanás não vai dizer assim, não faça isso. Ele vai dizer, faça, mas faça do seu jeito. Não precisa, esse negócio de santidade, pureza sexual, não precisa muito não. Mas pareça que você é puro sexualmente, que já tá bom. Deus, ele faz algo. Satanás corrompe aquilo que Deus está fazendo. Então vamos lá, versículo 4. Antes que você vendê-lo, esse dinheiro não era seu? Pedro está dizendo para Ananias. Cara, você tinha casa, no versículo 4. Você vendeu a casa não era sua? E depois que você vendeu, o dinheiro não era seu? Agora me fala, me explica. Por que você fez isso? Por que você decidiu fazer isso? Aí aqui um dos principais versículos que ajudam a gente a mostrar para as pessoas que o Espírito Santo é Deus. Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Novamente, o pecado de Ananias e Safira não era falta de generosidade ou não querer dividir o dinheiro. Era mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Aqui ele deixa bem claro, você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Verso 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam que havia acontecido ficaram com muito medo. Aqui eu dei uma pausa dramática, você percebeu, né? Isso aconteceu no Antigo Testamento. Acã é um homem que Deus deu uma ordem e falou, vão nessa cidade, vocês vão vencer a batalha, só que eu estou exercendo juízo sobre esse povo. Então tudo que eles produziram não é para pegar nada. Eu estou exercendo juízo. Como que eu posso explicar isso? Imagina que Deus, alguém está maltratando, vamos imaginar, alguém está maltratando uma criança e Deus manda a polícia e a polícia prende esse cara e leva preso. Deus usou a polícia para exercer juízo sobre a vida daquele cara. Entenderam isso? Então, Deus está usando Israel para exercer juízo sobre uma cidade, sobre um povo. E ele fala assim, nada, nem boi deles, nada é para pegar. Vocês vão deixar tudo e queimar tudo porque eu estou exercendo juízo. E Acã esconde uma capa, se eu não me engano. Ele esconde uma capa, ele esconde alguma coisa de lá. E aí, o povo de Israel começa a perder as batalhas, começa a morrer. E aí o pessoal tira sortes e encontra que quem fez o pecado era Acã. Aí perguntaria, aí Acã, o que você fez? Aí Acã fala assim, eu guardei aqui uma capa. E aí Acã morre na hora. Ele desobedece e morre. Por que acontece isso? Porque
homens, pais de família, estavam indo para a guerra por conta do pecado de Acã e estavam morrendo nas batalhas, porque Deus não poderia usar o povo de Israel sem santidade. Então pessoas estavam morrendo. Quando a gente entende que quando nós vivemos em pecado, o povo ao nosso redor sofre, a gente vai demorar. A gente vai pensar 2 vezes antes de pecar. Porque Acã não pensou, ele pegou e guardou para si o que Deus mandou não pegar. Isso estava gerando morte no povo de Israel. Então pense assim a partir de hoje. Você está pecando, alguém está sofrendo, alguém está morrendo. Quando você pecar, pense, alguém está sofrendo, alguém está morrendo. E aí, em outras passagens, a gente vê que Deus, parece que Deus mudou. No Antigo Testamento ele era mais duro e agora ele não é mais duro. Ele é o mesmo Deus, Deus não muda. Porém, no Antigo Testamento, a ira caía sobre as pessoas e o seu povo. O pecado era recompensado na hora. Mas no Novo Testamento, o pecado e o juízo e a ira de Deus cai toda sobre Deus em Cristo Jesus. Então, quando você diz assim, mas antes morria inocentes, hoje morreu um inocente. Antes, pessoas sofriam sem merecer. Alguém, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, sofreu sem merecer. Então a ira de Deus não é que Deus se converteu, é que Deus tem misericórdia de nós através do sangue de Cristo derramado na cruz. Porém, Deus continua sendo santo. E aqui no início da igreja era necessário que as pessoas pensassem assim, poxa, imagina Ananias e Safira planejando em seu coração. Imagina Ananias e Safira planejando em seu coração. Ah, vamos mentir lá, os apóstolos não vão se ligar não. A gente já fez isso lá na sinagoga e deu certo, vamos fazer com eles também. Só que aí Deus mostra, não, aqui não é brincadeira. E aí a gente lembra que todos ao redor ficaram com muito medo. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós precisamos ter medo de não ser santo. Nós temos que ter medo de brincar com as coisas de Deus. Outros casos acontecem de pessoas morrerem instantaneamente diante do pecado. Mas vamos lá, verso 6. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. E é o que acontece, né? De novo, existe uma batalha espiritual e Pedro pergunta, por que vocês deixaram dominar o coração de vocês? Verso 8. Aí Pedro perguntou para ela, me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela respondeu, foi. Então vamos lá, lembrando, tem um casal unido, o casal está unido, mas não para a glória de Deus, o casal está unido para pecar contra Jesus e a sua igreja. Então Pedro disse, verso 9, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Imagina isso. Imagina uma igreja que está iniciando e Cristo deixa os apóstolos responsáveis por essa igreja e as pessoas vêm testar o Espírito e Deus fala, não, eu estou no negócio. Hoje em dia, talvez se nós entregássemos um valor à igreja, talvez os pastores não vão nem querer saber de onde veio esse dinheiro. Afinal, a gente está ajudando na obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, verso 9, Pedro disse, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá à porta e vão levar vocês. No mesmo instante, ela caiu morta, aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. Então a gente percebe que esse casal estava unido, morreu unido, foi sepultado unido. Mas não para a glória de Deus. Eles estavam vivendo e andando e planejando pecado contra a igreja. E por isso morreram instantaneamente. Mas bendito seja o Senhor por suas misericórdias que se renovam todos os dias. Autenticidade, verdade, o Espírito Santo traz a verdade. O pai da mentira é nosso inimigo. Então quando alguém mente, ela com certeza não está com o Espírito do Senhor. Porque o Espírito Santo trabalha na verdade.
Deus estava estruturando a igreja. Ele deixou bem claro, não vai ser bagunça aqui. E aí, existe uma palavra que eu aprendi estudando para esse texto que se chama absconsidade. É o caráter secreto que você vive quando ninguém está olhando. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. A única diferença é que agora ele fez juízo em Cristo. Versículo 11. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Lembrando, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aí, eu queria abrir um parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre a igreja. Porque às vezes a gente fica assim, eu não vou para a igreja, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque lá tem muito hipócrita. As pessoas falam uma coisa e vivem outra. Hipócrita todos nós somos. A única diferença é que quem está na igreja entende que é hipócrita e precisa de ajuda de alguém. E Satanás, ele não vai colocar essa sementinha em você. Porque, por exemplo, eu sou professor e eu ando e conheço ambientes que as pessoas são muito militantes de uma causa política. E aí as pessoas mandam e-mail, escrevem mensagem assim: bom dia a todos e a todas. Por quê? Para incluir as mulheres. Mas eles são tão hipócritas que quando uma menina passa, eles ficam comentando o bumbum, ficam comentando a roupa. Então ele inclui no discurso todos e todas, mas na maneira dele viver, ele usa a mulher como objeto. E isso é um absurdo, porque ele é hipócrita. Mas ninguém vai lá e discute, não, porque os professores mais à esquerda, mais à direita, eles são uns hipócritas. E bababá, não vou mais militar pelo meu político, porque eles são hipócritas. Não, é só na igreja, porque Satanás ele não precisa bater em quem é bêbado, quem está caído. Ele vai bater na igreja. Mas só tem hipócrita lá, eu sei. E eu sou mais um hipócrita e eu tô lá. A única diferença é que eu sei que eu sou hipócrita e estou precisando de ajuda. E a principal diferença é, no mundo e na igreja todos nós somos hipócritas. Ninguém vive o que prega. Mas na igreja nós pregamos a verdade. O único caminho e a única verdade é Cristo Jesus. E nós somos o único que acreditamos na verdade. Então, todos nós somos. Só que se você usa a hipocrisia da igreja para se afastar da igreja, Satanás já venceu. Jesus está presente na igreja. Jesus é o pastor da igreja. Jesus é quem vai selecionar. Então deixe os hipócritas. Ame os hipócritas. Assim como Cristo amou você que é um hipócrita. Assim como Jesus amou a mim. Verso 12. Os apóstolos faziam muitos milagres e aqui a gente entra em outro tópico, né? Que é o início de outro relato. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilha entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Então eles iam em direção ao templo e se reuniam lá os crentes. Os milagres dão testemunha do reino. O milagre não é O milagre é uma placa. O milagre é uma placa. Como assim, Felipe? Quando você está andando de carro ou de moto e você vê uma placa lombada, é a lombada? Não. A lombada vem depois. Tem uma placa avisando que é a lombada. O milagre, as maravilhas, é um sinal que Deus está ali, que Deus está chegando, que o reino está chegando. O milagre não é o reino. Por quê? No reino de Deus não tem doentes. No reino de Deus não tem cegos, mas uma prova que os sinais e a placa de Jesus já está aqui é que as pessoas são curadas hoje. Os milagres acontecem hoje. Os milagres dão testemunha que o reino de Deus já chegou. Ele ainda virá, Jesus ainda reinará, mas ele já chegou em algumas pequenas porções. Os milagres que nós vemos, as maravilhas que acontecem, é como se Jesus passasse o mel na nossa boca para a gente sentir como vai ser a eternidade. E a igreja continua reunida. A gente vê nesse versículo que eles se reuniam. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar àquele grupo, mas o povo falava muito bem deles. Olha isso, Atos 5,13. O povo falava muito bem deles. Cara, em alguns ambientes, eu começo a conversar com as pessoas, e até mesmo eu já fiz isso. A gente só fala mal da igreja.
Imagina uma igreja que é bem falada entre as pessoas têm medo de entrar na igreja porque falam, não, ali é um negócio sério. Mas ao mesmo tempo elas falam tão bem da igreja que você fica com vontade de entrar. Versículo 13. O povo de lá não brincava de ser crente. E depois do que eles viram com Ananias e Safira, o medo ficou maior ainda. Eles falaram, mano, como que eu vou mentir naquele povo? Aquele povo sabe. Deus revela para eles quando a gente está mentindo, quando a gente está enganando. Mesmo que a gente está fazendo bem. Porque dar o dinheiro na igreja é bom, só que eles estavam mentindo para Deus. Então, na hora eles morreram. Eu não vou me misturar com isso se eu não for fazer de maneira verdadeira e séria. Era isso que acontecia. Mas o povo de fora falava bem deles. Então, dentro do grupo, era muita seriedade. E fora do grupo, eles eram bem vistos. Versículo 14. Atos 5, versos 14. Uma multidão de homens e mulheres também creu em Jesus. E veio aumentando mais e mais o grupo. Não tem a ver com números. Ah, porque eu tenho muitos seguidores, é porque Deus está comigo. Não tem a ver. Mas os números vão acontecendo. Os números vão aparecendo. Por quê? Porque Deus está no negócio. E Deus quer salvar mais e mais pessoas. Então, se essa mensagem está te alcançando, se essa mensagem está chegando até você, provavelmente você é um desses números que podem ser mais um número. Sim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas que está com Jesus, que está no reino. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 15. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes na rua, em camas, em esteiras, e faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Eles estavam tão firmes nessa crença que os apóstolos eram homens de Deus e podiam acabar com o problema, que eles levavam as pessoas até os apóstolos. A minha pergunta é, o que as pessoas vêm trazer para você? Problemas para ser resolvido ou fofocas para ser multiplicadas? Será que as pessoas estão trazendo para você doentes para que você ore por eles ou mentiras para que sejam propagadas? Nós precisamos pensar nisso. As pessoas olhavam para Pedro e falavam assim, cara, eu vou levar meu filho lá, meu filho está doente, porque eu creio que se a sombra desse cara passar por meu filho, ele vai ser curado. Olha que magnífico isso. Olha que testemunho tremendo. E assim como Jesus Cristo, quando vivemos a verdade em nós ela flui. A cura em nós ela flui. A vida em nós ela flui. O povo vê Jesus em você. As pessoas ao redor de você estão vendo Jesus em você. Pedro não era Jesus. Pedro não era o Cristo. Mas ele era uma testemunha que Jesus veio, enviou ele e era cheio do seu Espírito. Nós precisamos ter essa vida. Nós precisamos querer ter essa vida. E não parecer como Ananias e Safira estavam querendo parecer. Versículo 16, Atos 5, 16. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Cara, Deus está deixando bem claro, eu tô com eles. A igreja entra na graça do povo, porque Deus deixa bem claro, eu estou com esse povo. E aí, vamos lá. O Espírito Santo vem, enche o povo, vem a perseguição, pum. Vem o povo, vem a luta de fora, que é a perseguição, e vem o falso crente, que é a luta de dentro, para tentar minar a nossa igreja. E aí, vem mais perseguição. Versículo 17. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, e aqui são os seus familiares, são as pessoas que serviam com o sacerdote, que eram dos partidos dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que você será bem visto quando viver em Cristo e viver em santidade e fazer milagres, e seja lá o que você faça bem feito, alguns vão sentir inveja de você. Porque o Espírito que está em você mexe com os demônios que estão neles. Então eles ficaram com inveja dos apóstolos. Por quê? Porque no templo quem ensinava era o grande sacerdote.
O grande sacerdote era o responsável. Nas sinagogas, os rabinos podiam ensinar. E aqui, teoricamente, Jesus era um rabino, Pedro se torna um rabino e assim vai. Mas no templo, não. No templo, quem pode ensinar aqui é o grande sacerdote. E aqui fala que eles eram do partido dos saduceus, porque os saduceus não acreditavam em milagres, em ressurreição e nem em anjos. Então eles ensinavam, ficavam com inveja porque eles estavam ensinando no templo e com inveja porque eles faziam coisas, milagres e maravilhas. Os discípulos estavam curando, levando a salvação, expulsando os demônios e não era para ter fama. Mas a fama chega ao grande sacerdote e o grande sacerdote quer fazer alguma coisa. A gente tem que resolver. Então prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Então os apóstolos foram presos, por quê? Porque estavam levando o evangelho, salvando pessoas, curando pessoas, expulsando demônios. Agora todos os apóstolos estão presos. Não era para pregar mais. A autoridade espiritual de Israel, que era o sumo sacerdote, ele diz: fiquem quietinhos. Fiquem quietinhos. E os apóstolos estavam presos. E é claro que gera uma preocupação, e provavelmente a igreja estava orando por eles. Mas vamos lá, verso 19. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia. Naquela noite, o anjo do Senhor abriu os portões da cadeia. Levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. O grande autoridade espiritual de Israel, o ser humano, o grande sacerdote, diz: não pregue nada. E aí, um anjo do Senhor, que é um mensageiro de Deus, abre a cadeia por um milagre e diz: vão e preguem. É uma ironia, porque os caras não acreditavam em ressurreição e nem em anjos. Um anjo vem e abre as portas e liberta os apóstolos. E a ordem do homem é: fique quieto. A ordem do anjo é: pregue a palavra. Volte. Vocês foram presos aonde? No templo. Então volte à cena do crime e cometa o mesmo crime. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram alguns guardas ao templo, porque eles eram a autoridade política do povo judeu. O grande sacerdote e o conselho eram as autoridades, eles que resolviam os problemas de Israel. Tinha o governo romano, tinha o Império Romano, só que dentro do povo de Israel também tinha autoridades políticas, porque Israel era complicado. Israel era um povo bem complicado. Então eles mandaram os soldados ir lá na cadeia. Busca lá eles. A gente teve uma reunião aqui, a gente decidiu algumas coisas. Busca os meninos lá que a gente quer conversar com eles. Versículo 22. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde estava o conselho reunido. O maior líder espiritual de Israel não percebeu o que o Espírito estava fazendo. Olha que irônico. O maior líder espiritual de Israel não teve percepção que o Espírito estava fazendo outra coisa. Pelo contrário, ele sentiu ciúmes. No templo, não. Não vai ensinar no templo. Aí mandou prender. Aí os caras voltaram e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada. Os guardas estavam vigiando o portão, mas quando abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Eu não sei como foi, mas eu sei que o anjo saiu com os apóstolos e ninguém viu. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido. Olha que alegria quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, porque você fala assim: mano, olha o que Deus está fazendo, como é cômico para os caras. Imagina essa cena. Não vejo a hora de assistir isso no The Chosen. Deve ser muito bom. Quando os chefes e os sacerdotes da guarda chegaram, ficaram sem saber o que fazer.
Nesse momento chegou alguém dizendo: "Oh, escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio ensinando o povo." Versículo 25. Ai, 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 ai. Eles não disseram e foram. Eles não avisaram nada. Eles foram. Eles estão lá no templo ensinando. Eles não pediram autorização para vocês, eles estão lá. Então o chefe da guarda, verso 26, do templo, e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não maltrataram ele. Por quê? Porque a gente viu lá em cima, os apóstolos caíram na graça do povo. Então eles trouxeram de maneira educada, com medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: "Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que vocês estão fazendo? Espalharam ainda mais esse ensino em toda a cidade e ainda quer colocar a culpa da morte de Jesus em nós." O grande sacerdote tinha uma memória, eu acho que ele tinha uma memória curta. Porque eu vou ler aqui, se você quiser também leia. Mateus 27, 22. Mateus 27, 22. Momento da crucificação de Jesus. Na verdade, o julgamento de Jesus. Vamos ler. Perguntou Pilatos, abre aspas, "O que farei então com Jesus, o chamado Cristo?" Todos responderam: "Crucifica-o." "Por quê? Que crime ele cometeu?" Pilatos perguntou. Mas eles gritaram ainda mais: "Crucifica-o!" Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado e, do contrário, estava iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês." Olha o que o povo respondeu, versículo 25. "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." O povo respondeu: "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Então o grande sacerdote esqueceu que eles fizeram isso. Ele esqueceu que eles mandaram matar Jesus. E Pedro não deixava de pregar. Pedro pregava: "Vocês mataram Cristo." Então Pedro, versículo 29, os outros apóstolos responderam: "Nós devemos obedecer a vocês ou a Deus?" Lembra que ele falou isso lá naquele momento? Ele fez uma pergunta, ele falou assim: "Você acha que eu vou obedecer a você ou a Deus?" Aqui eles estão afirmando: nós devemos obedecer a Deus e não a vocês. Deus cuida dos discípulos. Deus tira eles da prisão. Deus vai cuidar de quem obedece. Mas é fácil falar. Deus nos livrou da prisão do pecado. Jesus nos salvou e nos enviou. E Ele vai cuidar de cada detalhe enquanto nós estivermos vivendo a vontade de Deus. O que, meu filho? Ai, 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 ai. Deus nos livrou da prisão do pecado. E Ele vai estar conosco. Ele leva um anjo para tirar, manda um anjo para tirar a gente da prisão do pecado. E Ele nos envia a pregar o Evangelho. Ele estará conosco todos os dias. Pedro disse, vamos lá, continuando o que o Pedro disse, né? Versículo 29. Vamos obedecer a Deus ou a vocês? Vamos obedecer a Deus. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus, o Deus dos nossos antepassados, o ressuscitou. Agora ele já está afirmando, e não tem mais conversa. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Aqui os apóstolos estão pregando de novo, pregando para os grandes sacerdotes, para aqueles da guarda, para todos aqueles que estão ouvindo. Nós somos testemunha de tudo isso, disse os apóstolos. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que nós temos dado testemunho? É muito fácil você falar para mim, não, mas eu morreria por Jesus, eu vou para a África, eu vou para Miami. Claro que você vai. Mas e em casa? Na igreja é fácil. Mas e em casa? Você tem dado testemunho?
como os apóstolos estavam dando testemunho sobre a ressurreição de Cristo? Para África e para Miami, eu quero ir para Lagoinha, Orlando. Bom, é fácil, top. Mas e os seus vizinhos aí? Você está indo falar com seus vizinhos? Sua rede social, ela dá glória a Deus? Porque Deus está com aqueles que o obedecem. Ele envia o seu Espírito àqueles que o obedecem. Quando os membros do conselho, versículo 33, ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um dos mestres da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e dissessem um pouquinho ali. Gamaliel era altamente respeitado. Paulo provavelmente estava aqui. O Saulo, Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele estava aqui aprendendo de Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel era o maior degrau de aprendizado que você podia chegar. Ele era, dentre os mestres, ele era o mais respeitado. Ele era a elite. Ele era a elite. Os fariseus eram o grupo religioso mais famoso da época. Eles eram os mais populares, as pessoas gostavam, entre aspas, deles. Tinha 71 sábios no conselho. Gamaliel, ele era um desses sábios. E Paulo, ele foi aprendiz de Gamaliel. Para alguém estudar com ele, não era que tinha que ter dinheiro, mas os mestres tinham que indicar para ele. Tipo assim, você é bom, moleque, você é top. Você tem que ir para tal lugar. E indicava eles para Gamaliel. Paulo estudou com o melhor. Os movimentos cresceram. Os movimentos crescem. Porém, não tem Deus. Alguns movimentos crescem e não tem Deus. Nós temos 71 sábios. Mas vamos continuar. Gamaliel interrompe eles e fala: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer a estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Então também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esse trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se esse trabalho vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estarão lutando contra o próprio Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então a gente percebe que outros movimentos sem Jesus também cresceram. Igrejas, células enchem sem Jesus. Porque esses movimentos conquistaram muitas coisas. E apareciam muitas pessoas dizendo que eram os Messias. Eu sou o Messias. E ajuntava 400 seguidores, por exemplo. Mas não tinha Deus ali, não tinha Jesus ali. E Gamaliel, não pelo poder do Espírito, por sabedoria que Deus deu, mas pelo estudo, pela vivência dele, ele falou, não precisa se matar. Se vocês baterem, é capaz deles ficarem até mais famosos. Então Gamaliel dá esse conselho e o conselho ouve Gamaliel. E aí eles não matam os apóstolos. Na verdade, os sacerdotes, os fariseus, eles já estão contra Deus. Porque se Jesus ressuscitou, eles estavam errados. Eles crucificaram o Messias. Se Jesus é o Cristo, eles estavam contra Cristo, então eles já estavam errados. Então, não é que eles se tornariam contra Deus, eles já estavam contra Deus. Então, chamaram os apóstolos e os chicotearam. Bateram nele. Paulo apanhou, Jesus apanhou, Pedro apanhou, João apanhou, Tiago apanhou. Todos apanharam. Todos apanharam. Todos apanharam. Então, quando a gente ouve um evangelho que diz que é só alegria,
Provavelmente é diferente da Bíblia que a gente está lendo. Vamos lá, versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. E depois os soltaram. Deram uma surra e disseram: nós vamos ouvir o Gamaliel, mas nós vamos dar uma porrada em vocês. E agora faz o seguinte, cala a boca, vão embora. E aí, rapaz, vem o versículo 41 para mexer com a gente. Atos 5:41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres. Por quê? Porque Deus havia achado eles dignos de sofrerem e serem insultados por seguirem a Jesus. Alegres por serem dignos de sofrer. E hoje a gente olha e fala assim, tá chovendo, não vou para a igreja hoje não. E aqui a questão não é ir para a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando. Alegres por serem dignos de sofrer. Cara, a menina manda uma mensagem, você acaba o mundo. O crush manda um oi, pra você não tem mais nem santidade, já fica toda atiçada. Ai, mesmo, esse negócio de Bíblia e igreja é antigo. Alegres por serem dignos de sofrer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou querendo dizer que nós temos que sofrer. O que eu estou dizendo é, quando você está pregando e alguém chega no seu trabalho e fala assim, nossa, você só sabe falar de Jesus. Alegres por serem insultados. Eu vou compartilhar só um pedaço de um testemunho meu. Eu estava numa reunião e aí, falando entre uns amigos, e aí eu puxaram um assunto, né? Aí falaram assim, você já vai dar um jeito de falar de Jesus, você já vai dar um jeito de falar de Deus. Nós não vamos cair, não, nós vamos... Cara, eu fiquei triste, pensando, poxa, as pessoas não gostam de conversar comigo, cara. E aí eu vim para esse texto e ele diga, alegre-se de serem feitos chacotas de vocês, se for por amor a Cristo. Alegre-se de sofrer, se for por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Verso 42. Verso 42. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar as boas novas. Presta atenção, o mandamento dos caras era, se vocês pregarem, nós vamos te bater igual acabamos de te bater. Eles saem e todos os dias no templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar as boas notícias a respeito de Jesus, o Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Gorducho, eu não posso ver agora, tá bom? Já eu vejo e te ajudo, tá bom? E aqui eu queria resumir um pouquinho tudo que a gente conversou. Sua vida, sua santidade, sua comunhão com os irmãos, sua família, seu sofrimento, tudo e todo dia deve anunciar o Evangelho. Se a pregação não tem a ver com Jesus, o Messias, não adianta nada. Hoje, nós trocamos essa pregação, pois ela nos traz sofrimento. Ela nos traz arrependimento. Eu tenho que admitir que eu estou errado. Eu tenho que admitir que eu tenho que abrir mão do meu conforto. Eu fiquei sem fazer as lives porque esse capítulo me destruiu. Destruiu o meu cristianismo Nutella. E a guerra espiritual na minha mente e no meu coração doeu muito. Eu não consegui voltar a fazer as lives porque eu falei, mano, será que eu sou esse cristão que a Bíblia me mostra que eu deveria ser? Eu não sou. Quando eu olho para a Bíblia, eu me sinto envergonhado pelo cristão que eu sou.
Ai, aí a gente vê que os caras apanhavam e eram mortos e apedrejados, e a gente fala, não, o meu sofrimento é porque meu namorado não respondeu a mensagem na hora que eu mandei mensagem pra ele. Meu namorado terminou comigo. Ai, tá chegando dezembro agora, eu tô morrendo de medo de ser mandado embora. Ai, que sofrimento é esse? Meu carro bateu. Ai, que sofrimento. Poxa vida. O meu celular quebrou. Ai, meu filho é uma decepção. Será que é esse o sofrimento pelo evangelho? Será que é isso mesmo? Seu namorado terminou com você, cara? Os discípulos estavam alegres de sofrerem. Nós devemos sofrer por algo que realmente importa. Nós devemos sofrer por quê? Porque Jesus vive. Jesus ressuscitou. Só Ele vale a pena o sofrimento. Você passa madrugadas conversando com esse menino, com essa menina. Você passa madrugadas conversando, sei lá, ouvindo música, balada. Tudo bem, você sofre, você perde sua vida, mas não vale a pena. Só vale a pena por Jesus. Não gaste, a não ser que seja para a fama de Cristo. Não chore, a não ser que seja para a fama de Cristo. Não viva, a não ser que não seja para a fama de Cristo. Agora eu queria muito que a gente lesse um outro texto. 2 aos Coríntios 4, de 16 a 18. 2 aos Coríntios 4, 16 a 18. Só para a gente reforçar, né? No Novo Testamento é segunda, porque são cartas que foram escritas. No Antigo Testamento é segundo, porque são livros. Primeiro livro, segundo livro. Primeira carta, segunda carta. Enquanto você procura aí, é claro. Vamos lá, verso 16. Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves, e Paulo quando escreve isso aqui, ele está sendo perseguido, apanhando. Tem um trecho da Bíblia que fala que Paulo foi deixado na porta da cidade como se ele estivesse morto. Os caras só pararam de bater porque achavam que ele estava morto. Mas Cristo ressuscitou e ele parou de apanhar porque acharam que ele estava morto. E ele diz o seguinte: pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas não fixamos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso não vai te deixar feliz. Parece que você tem que renunciar, você tem que sofrer, mas por que eles estão alegres em sofrer? Deus não quer que eu seja feliz? Deus não quer que eu esteja certo? Deus quer, essa palavra sim, ela é dura, mas Deus quer tanto que você seja feliz. Tanto que você vai ter que ressuscitar para desfrutar de tanta felicidade que Ele tem para você. Deus quer sim que você sinta prazer, mas você vai ter que ressuscitar para desfrutar do prazer eterno que é estar na presença dele. Ah, Deus não quer que eu seja feliz? Sim, Ele quer. Mas a felicidade que Ele tem para você é tão grande que você vai ter que morrer e ressuscitar para desfrutar dela. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer glória agora, mas Deus quer te colocar diante da glória eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Que sejamos essas pessoas que não querem parecer santos, como Ananias e Safira, mas que queremos ser realmente santos. Que nós sejamos dignos de sofrer, de exercer lugares e participar de coisas que nos constrangem, que nos insultam, que nos façam sentir dor, que nos façam sentir sofrimento, mas que seja para a fama e para a glória de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor.
Esse capítulo 5 mexeu com o meu coração. Por quê? Porque o meu cristianismo era um cristianismo fraco, Nutella. E ele me mostrou que eu preciso ser e não parecer. Me mostrou que eu preciso querer estar diante de Deus e anunciar o Evangelho a ponto de sofrer por isso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado através dessa live. Que Ele possa usar essas palavras que eu disse para que o Espírito conserte as palavras erradas e tortas que eu disse, para que Cristo seja formado em seu coração. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Não queira parecer generoso, seja generoso. Não queira parecer santo, seja santo. E ao ponto de que as coisas fluam através de você. E quem não está com Cristo vai sentir que você é diferente. E vai muitas vezes te perseguir. Mas toda dor, toda perseguição, todo sofrimento, para a glória de Deus vale a pena. Porque só Ele vale a pena. Amém? Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro por essas pessoas que estão conectadas agora, por as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, para as pessoas que estão compartilhando com amigos para que sejam alcançados pela sua verdade. Pai, que o seu Santo Espírito flua através de nós, que o seu Santo Espírito cure através de nós. Pai, que não sejamos missionários da África, mas que sejamos missionários em casa, para os nossos vizinhos, para o nosso condomínio, para os nossos bairros, para que nossa igreja seja relevante, para que nós tenhamos, Senhor, dignidade de pregar o seu evangelho, porque nós não parecemos algo, nós sejamos algo e alguém diante da sua presença, para que não tenha aparência de limpo, mas que sejamos limpos, para que não tenha aparência de bonito, mas que sejamos bonitos diante do Senhor, dentro do seu coração, que sejamos dentro do seu coração conhecido e não parecer que somos crentes, mas que sejamos crentes. Que o Senhor guarde o seu coração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Ótimo.